Olá, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casa Lugar de Deus. Você que está vindo aqui novamente, é uma alegria receber você mais uma vez. Aqui nós temos um local onde nós conversamos sobre assuntos pertinentes à nossa relação conjugal em glorificar a Deus. Esse é o objetivo desse espaço, esse é o objetivo desse canal, de trabalhar temas relevantes que possam te edificar à luz da palavra de Deus, com um propósito específico de glorificar a Deus. Você que está chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos também. Esse lugar também é para você que é casado, que em nome de Jesus, a mensagem, as conversas, a edificação que nós tratamos aqui sobre a mesa possa alcançar também o seu casamento. Não é verdade, meu amor? É isso aí. Hoje a gente vai para um bate-papo dando uma sequência ao nosso último episódio. Nós fizemos um episódio falando sobre o amor, que o amor é a melhor resposta. E hoje a gente vai continuar falando sobre amar, sobre o amor. E hoje nós trazemos como um tema para esse momento à mesa que nós casamos para que nós possamos aprender a amar. E a gente vai desenvolver esse assunto ao longo desse tempo e nós convidamos você para permanecer aqui conosco, para que nós possamos trazer aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração sobre o amor que Ele quer que nós tenhamos um pelo outro. E a gente vai agora para a leitura, né, do texto bíblico, que vai embasar, né, essa nossa conversa aqui hoje. Amém. Antes da gente fazer essa leitura, eu queria lembrar a importância de você se inscrever nesse canal, de ativar as notificações e também, muito importante, que você compartilhe cada episódio que você tem assistido. Nós temos recebido inúmeros feedbacks no nosso WhatsApp, comentários nas postagens no Instagram, no YouTube, também no Spotify, falando sobre como está sendo edificante ouvir os nossos bate-papos, o nosso podcast que teve com o Pastor Nato. Inclusive, nós estamos agendando um novo podcast, fica atento aí. Mas que você ative, né, as notificações e se inscreva nesse canal para que o YouTube tenha como esses episódios como relevante. Ele possa estar divulgando, né, de forma orgânica, com muito mais intensidade, e que a mensagem de Deus, a palavra de Deus que nós conversamos aqui nessa mesa, possa alcançar inúmeros casamentos em nome de Jesus. Tá bom? Então, se inscreva lá. O texto que nós temos hoje como base, ele está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7, que diz assim, ó, versículo 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. E por fim, no versículo 7, diz assim: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Esse modelo de amor é o que nós vamos conversar hoje, né? Nós sabemos que dentro do nosso casamento, até quando a gente lembra da época antes do casamento, a gente sabe que começa numa amizade, que ela vai se aprofundando, vai trazendo outras emoções e aquilo vai ficando uma coisa muito boa, vai vindo a química e a gente vai se envolvendo dentro do relacionamento e tendo um desejo de casar. Achamos que amamos e queremos casar. Mas esse amor inicial, ele ainda é muito deficiente em algumas áreas. E depois que nós casamos, é que nós passamos a entender de fato o que é amar na prática. E a gente, como falou aqui, o tema desse episódio é casamos para aprender a amar, né? E a gente percebe que a maioria dos casais, eles casam com o entendimento de amor como um romantismo, como uma amizade sincera, um amor que traz aquela química, aquela pegada mais sexual, mas não entende, ainda não tem um entendimento, até antes do momento do casamento, a respeito do que realmente é o amor, a respeito do amor que se sacrifica, o amor que não espera nada em troca, o amor que a gente entende como amor ágape, né? E hoje a gente vai falar sobre esse amor ágape, sobre a importância de desenvolvê-lo ao longo
do nosso relacionamento, ao longo dos anos de casados, ao longo da mudança da dinâmica das nossas vidas. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Maravilha. Eu lembro que agora em janeiro a gente fez 17 anos de casado. Foi. Para a glória de Deus. 17 anos de casado. E eu não consigo me lembrar, claro que eu lembro algumas coisas, né? Mas certos momentos no nosso namoro eu não consigo lembrar. Porque foi tão marcante esses 17 anos, tanto crescimento, né? Da parte do Senhor na nossa vida, no nosso casamento, que a gente acaba deixando algumas coisas desse período de namoro um pouco para trás. E quando a gente casou, a gente começou sozinhos, não tinha nenhuma criança aqui na nossa casa, começamos a engatinhar enquanto casados, aprendendo conviver, né, enquanto casados, percebendo de culturas diferentes, criações diferentes, levando alguns choques, muito bom também, partes bons, como foram bons também no início do casamento. Mas chegou a Amanda. Aí a Amanda trouxe nova experiência pra gente. Novos desafios, novas emoções, novos sentimentos. Aquela preocupação, será que a gente vai dar conta? Agora não é somente nós dois, agora tem mais uma terceira pessoa. Eu, como o homem da casa, aquela responsabilidade financeira, emocional, né? E será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Foi dando certo. Foi passando o tempo e chegou a Júlia. Aí começa a chegar de novo essas emoções novas, sentimentos, etc. E o nosso casamento em si do mesmo jeito. A gente se preocupa quanto pai, a gente se preocupa nas suas responsabilidades enquanto pai, mas o nosso casamento ele passa por inúmeras fases. No início éramos só nós dois, depois éramos nós três, hoje nós somos 4. E cada fase que nós vamos crescendo no casamento traz para nós novas experiências. Novas experiências. E aí, passando dessa reflexão, quando nasceu esse tema, né, nós casamos para aprender a amar. Eu estava lendo um livro uns meses atrás, e aí uma escritora, ela mencionou uma pessoa que eu sigo no Instagram, chamada André Costa. É muito bom, por sinal, esse perfil. Ele trata sobre relacionamento, trata sobre criação de filhos. E ele fez uma seguinte afirmação. Essa afirmação: nós casamos para aprender a amar. E aquilo me trouxe um certo confronto, me trouxe uma reflexão que eu não tinha parado ainda para pensar. Será se eu não amava quando eu casei? Será se quando eu estava noivo de você, eu não tinha um sentimento de amar você? Né? E isso foi quando nasceu essa mensagem. E nasceu essa mensagem. Por quê? Porque eu fiquei encucado. Eu não amava a Aline? Claro que eu amava a Aline. Mas eu fui buscar no Senhor. Eu fui orar, fui me consagrar e fui buscar a direção do Senhor até eu entender, né, o que o André quis falar. Em alguns momentos, nós, enquanto casados, nós não tínhamos experiências que nós tínhamos quando éramos noivos e namorados. E aí me trouxe uma certeza absoluta que eu não te amava da maneira correta quando nós estávamos no altar. Talvez as pessoas que estão nos ouvindo agora estão se assustadas. Que história é essa? Que você casou sem amar? Não, amava, mas não amava da maneira correta. Isso é algo muito preocupante. Quando a gente olha para a realidade da nossa geografia, as pessoas com quem nós convivemos, e talvez seja algo mesmo global, né? As pessoas casam buscando o seu próprio interesse, as pessoas casam achando que aquele romantismo ele vai permanecer o tempo todo, que a parceria, o companheirismo, tudo isso não vai passar por oscilações. E passa, né? Nós somos provados em muitas coisas enquanto casados. E a gente traz aqui esse ambiente do casamento, esse ambiente da nossa casa, esse ambiente do nosso lar, sabendo que ele é um ambiente mais propício para o amadurecimento e para o trabalhar de Deus em nós. Quando nós casamos, nós somos pessoas imaturas, porque nós ainda não passamos por essa prova de fogo chamada casamento. Nós ainda não enfrentamos as dificuldades, né, o mar revolto, tudo aquilo que a gente na nossa vida ordinária vai passar. Todos nós, enquanto seres humanos, passamos. E dentro do casamento, nós somos desafiados a permanecer unidos nessas dificuldades. Infelizmente, nós temos visto que as pessoas, quando têm dificuldades, quando olham que aquilo que as atraía no início já não é mais daquela forma, dizem, não é bem como eu pensei.
esse não é bem o que eu imaginava, não é bem isso que eu queria, e vão para o divórcio. Nós temos visto isso acontecer muito, isso é muito triste, porque as pessoas não têm entendimento de que o amor necessário, o amor que sustenta uma relação é o amor ágape, é o amor que ama sem querer nada em troca. Mas eu vou amar por amar, vou me doar, vou fazer tudo, não vou receber nunca nada em troca. Mas esse é o amor que sustenta uma relação, e esse é uma troca mútua. Esse é um trabalho que os dois vão desenvolver. Né? E a gente pode até aqui abrir um parêntese a respeito do nome desse canal, né? Que é Casa. A gente criou essa logo, né? Nós fomos ajudados, né, nesse processo, e isso foi dado pelo próprio Deus, esse nome para nós. A gente vai até fazer um episódio, né? Falando a história de como nasceu esse... De como nasceu, né? A gente tem que fazer. Mas a gente traz esse tema de casa ao lugar de Deus, porque é dentro da casa que nós somos forjados. É dentro de casa que nós somos trabalhados, é que o Senhor nos molda, é onde nasce vida de Deus em nós, é dentro da nossa casa. Então, quando a gente fala, nós precisamos aprender a amar, é porque existe um amor maduro que tem que nascer dentro de uma relação conjugal. Não pode ser um amor de menino, um amor de namorado, um amor de alguém que se conhece há pouco tempo, mas precisa ser algo mais sólido, né? Perfeito. Quando nós namorávamos, né, quando nós estávamos noivos, ainda antes de casar, claro que nós amávamos, mas não era um amor ágape na sua essência. Nós tínhamos um amor conhecido como filéu, que é um amor que fala mais sobre a amizade, sobre companheirismo, sobre falar, né, sobre a nossa vida, compartilhar momentos, sentimentos. Enquanto casados, nós temos também o amor filéu. E também tem um outro amor, quando nós namorávamos, quando estava incendiada aquela paixão de conhecer um ao outro, que é o lado mais sobre atração sexual, atração física. E esses dois amores, o filéu e o eros, nós tínhamos enquanto namorávamos e quando nós estávamos noivos. Mas nós não chegamos a ser provados de uma maneira, posso dizer assim, bem intensa para experimentar o amor ágape. Então, de fato, nós amávamos um ao outro antes do casamento, mas era um amor que não era um amor que nos levasse à prova para saber se realmente nós estávamos prontos a sacrificar um pelo outro. Quando o André fala essa frase afirmativa, nós casamos para aprender a amar, é isso que trouxe esse entendimento. De fato, nós amávamos um ao outro, mas não era o amor genuíno que o Senhor nos ensinou a amar, né? Esse amor ágape, esse amor sacrificial. E eu mencionei um livro aqui, que é de uma escritora, que é chamado Casal Imperfeito. O nome dessa escritora é Fernanda Witzig. Não sei nem se eu estou dizendo o nome certo, mas é um nome complicado, o sobrenome. E ela tem um trecho do livro dela, ela fala sobre o amor e o romance, né? Porque quando nós namorávamos antes do casamento, havia o amor e o romance, mas havia muito mais romance. Quando nós casamos, eu acredito que existe mais amor. Existe romance? Existe. Mas o amor, ele tem uma conotação muito mais forte do que o romance. Não pode abandonar o romance. A gente precisa trazer, né? Principalmente nós homens, temos essa responsabilidade de ser cada vez mais romântico, né? Porque a mulher necessita desse sentimento, dessas emoções, desse acolhimento. Mas ela trata essa diferença entre o romance e o amor. Eu queria ler para vocês aqui um trecho do livro, para vocês verem o quanto é interessante a gente entender essa comparação entre o amor e o romance. Vamos lá. Abre aspas. O romance diz que somos especialistas em amar. O amor nos convida humildemente a amar. O romance diz que só precisamos sentir. Mas o amor nos convida a agir. O romance é movido pelo impulso. Mas o amor floresce na arte pacientemente do esperar. O romance é alimentado por suas próprias expectativas. Olha lá, próprias expectativas. Já o amor, ele cresce ao se libertar de seus próprios interesses. O romance simplesmente acaba. O amor encontra forças para durar. Fecha aspas. Então a gente percebe a grande diferença entre o amor e o romance. O romance, ele é muito vulnerável. Ele nos deixa num sentimento muito frágil. Qualquer tempestade, essa relação, ela vai se esfriando até morrer.
Mas o amor pode vir tempestade que for. A gente vai sempre decidir persistir em ser aperfeiçoado por Deus e amando um ao outro, perdoando um ao outro para glorificar a Deus. E assim, o romance é importante, com certeza. O romance é lindo, o romance é necessário, mas o romance, ele é ali a cereja do bolo, né? Existe um fundamento que deu muito trabalho para ser construído, para que aquele romance estivesse ali no topo. Então, dentro de um casamento, a gente fala de amor e a gente precisa falar a respeito de um trabalho árduo dos dois. Um trabalho mútuo. Se você olha assim, quando a gente vê um casamento feliz, um casamento, claro, perfeito não, porque não existe, mas um casamento feliz, um casamento saudável, um casamento que glorifica a Deus, a gente sabe que é um casamento onde houve um trabalho, onde houve renúncia, onde houve um sentimento de consciência de ambas as partes, tanto marido quanto esposa, da necessidade de se negar em muitos momentos, para que o outro fosse acolhido, para que o outro fosse valorizado e para que Deus fosse glorificado. A gente sabe que o romance é muito lindo, mas infelizmente nós temos visto pessoas que têm vivido a sua vida em busca de um romantismo, de uma experiência nova, de uma viagem maravilhosa, do sexo incrível e tantas outras coisas que não são a base de sustentação para um casamento. A base de sustentação para um casamento é o dia a dia, né? No último episódio a gente falou muito sobre isso, sobre a vida ordinária, sobre o comum, sobre a rotina, e é exatamente na rotina que nós construímos aquilo que de fato importa. É muito bom a gente ter tudo isso que eu falei, né? Esses momentos extraordinários, fora da rotina, tudo isso traz sim uma saúde, tanto mental quanto no relacionamento relacional, mas nós precisamos construir o nosso amor na rotina, né? Na beleza da rotina. Infelizmente as pessoas falam assim: o meu casamento caiu na rotina. Irmãos, a gente vive na rotina. Não existe isso de cair na rotina. A gente vive na rotina. Todo mundo precisa de rotina. Rotina é algo que traz ordem para a nossa mente, traz saúde para a nossa alma, no sentido de nós sabermos exatamente se encontrar no momento em que nós estamos vivendo. Se a gente não tiver rotina, todo dia for fazer uma coisa diferente, vão vir um caos. Vira um caos. Então, as pessoas usam essa expressão sem ter nem consciência do que é que estão falando. Caiu na rotina. Glória a Deus, estamos vivendo a nossa rotina. O ruim é quando a gente sai dela e não consegue voltar. Né? Mas o casamento e o amor verdadeiro, ele é construído exatamente na rotina. Sim, você falou aí sobre um casamento perfeito. Nós até falamos em algum momento nos outros episódios. As pessoas nos veem aqui, nos assistem no YouTube, nos ouvem no Spotify, olham cortes no Instagram e algumas delas devem imaginar: eita, que casal perfeito. Ô, meu irmão, vou até aproveitar aqui, ore por nós. Não esqueça de nós nas suas orações, porque nós precisamos muito da sua oração e principalmente da misericórdia de Deus. Exato. Nós erramos, nós falhamos, infelizmente às vezes nós nos ferimos, mas o que faz uma família viver uma harmonia não são suas imperfeições. O que faz uma família viver uma harmonia é você entender que você é imperfeito, que o seu cônjuge é imperfeito, mas que ambos estão prontos para continuar o processo de ser aperfeiçoado por Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm desistido do seu casamento porque falam assim: não aguento mais ele, não aguento mais ela, porque eu vejo o casal perfeito e meu marido, minha esposa não é. Ele não consegue viver isso. Mas, queridos, nós não vamos nunca alcançar esse nível de perfeição. Às vezes você se cobra demais e cobra muito do seu cônjuge. Né? O amor que nós estamos falando hoje aqui, nós casamos para aprender a amar, é justamente para que nós possamos entender que somos duas pessoas imperfeitas, mas que nós amamos um ao outro de forma sacrificial. Nós vamos continuar perseverando no Senhor e administrando essas imperfeições, aquilo que nos irrita, aquilo que em algum momento infelizmente nos machuca, nos ofende, mas nós vamos diante dos pés do Senhor, pedir auxílio, pedir misericórdia se nós erramos, ou pedir misericórdia pelo nosso cônjuge se ele errou ou se ela errou, e para que o Senhor nos traga direção, para que haja o quê? Restauração, através do perdão. Então, esqueça esse tabu, você que está nos ouvindo aqui agora, ou nos assistindo, esqueça esse tabu de busca do casal perfeito.
Infelizmente, você não vai alcançar esse nível de perfeição, nós não vamos alcançar esse nível de perfeição. O que nós precisamos... Bem, né? Tá tudo bem. A gente tira um peso enorme dos nossos ombros por entender isso. Ah, quer dizer que a gente não vai precisar buscar a perfeição? Não. Nós não precisamos buscar a perfeição. O que nós precisamos buscar é transformação de caráter, transformação de comportamento, de atitude, à luz da palavra de Deus. Nós falamos no episódio anterior. A nossa direção não são os cursos que nós fazemos aqui mudando os terrenos, né? Claro que algumas pessoas usam ali a palavra de Deus aqui e acolá, mas a nossa direção, 100%, ela é dita pela palavra de Deus. É isso que nos instrui o nosso casamento. E isso que tem dado certo no nosso casamento e que, em nome de Jesus, continue dando certo no nosso casamento. Então, enquanto casados, somos duas pessoas imperfeitas, em constante transformação, mas, claro, buscando a completa dependência de Deus. E a gente vai para a cruz, né? A gente vai para a cruz de Cristo porque Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. A gente sempre vai repetir isso aqui porque nós temos sim o Senhor como nosso exemplo. Como que a gente vai querer cobrar alguma coisa do outro se o próprio Deus não nos cobra, né? A gente sabe que a gente coloca assim expectativas um no outro e muitas vezes e se frustra por isso, porque o outro não tem condições de suprir completamente os nossos anseios, as nossas necessidades, e é por isso que nós precisamos muitas vezes, e todos os dias, na verdade, ir para a cruz de Cristo, porque Ele sim consegue suprir as nossas necessidades. E entender isso, e entender a nossa imperfeição, as nossas limitações enquanto seres humanos, nos ajuda também a ter misericórdia com as limitações do nosso marido, da nossa esposa. Nos ajuda a olhar para ele e entender, nós dois estamos lutando contra as mesmas coisas, que são as nossas próprias imperfeições, e nós olhamos para Jesus e dizemos, Senhor, faz alguma coisa aqui, nos ajuda aqui, porque sozinhos, só com conhecimento, só com orientações, só com técnica, não dá, né? A gente precisa de trabalho árduo, e esse trabalho também é um trabalho espiritual, também é um trabalho de oração, também é um trabalho onde a gente busca a Deus e deixa Ele moldar. E dói, né? Muitas vezes o agir de Deus em nós, o moldar de Deus em nós, ele é dolorido. Às vezes o Senhor nos quebra para nos fazer de novo, mas é necessário, porque a gente não sabe para que caminho ir. Muitas vezes a gente acha que sabe, mas a gente não sabe, é o Senhor é quem sabe. E isso de nos confrontar com o amor, que é só Ele que sabe fazer isso, esse confronto com o amor nas nossas vidas é o que nos faz amadurecer, evoluir, melhorar, né? E é o agir de Deus em nós que vai fazer isso. Não adianta a gente querer viver a nossa vida achando que uma hora se ajeita. A gente tem que buscar. Tem que ser intencional, né? Mais uma vez eu vou falar, tem que ser intencional. E esse intencional também é no espiritual. Eu vou voltar aqui o período que nós falamos, já conversamos aqui, antes do casamento, quando nós estávamos namorando, cortejando e noivando, né? Por que nós não sabíamos amar naquela época? Queridos, nós ainda não tínhamos sido provados. Por quê? Nós não tínhamos finanças separadas. Nós, quando namorávamos, a grande maioria não tinham filhos antes do casamento. Enquanto nós namorávamos, nós não enfrentamos talvez uma doença que necessitasse mais de atenção do outro. Ou seja, nós em nenhum momento, eu não vou tirar essa palavra em nenhum momento, mas a grande maioria desse período, enquanto nós estávamos conhecendo antes do casamento, nós não passamos por uma prova de fogo. Mas quando nós nos casamos, quando nós nos aliançamos no altar e nós nos tornamos uma pessoa com Cristo, casados, nós aí sim abrimos uma porta onde o Senhor trabalhasse na nossa vida de uma forma diferente. E enquanto casados, quantas crises nesses 17 anos de casados nós já passamos financeiras? Quantos períodos nesses 17 anos de casados nossos filhos já adoeceram, nós já adoecemos e nós precisamos de cuidado um do outro? Quantas crises emocionais nós já tivemos? Quantas crises conjugais nós já tivemos? E todas essas crises, todas as situações que nós somos provados, nós começamos a experimentar da parte do Senhor o amor ágape. Porque nós tivemos que muitas vezes abrir mão de nós mesmos e escolher
o outro, escolher satisfação do outro, escolher honrar o outro, escolher perdoar, que perdão é uma decisão. Eu decidi perdoar você, você decidiu me perdoar. Ou seja, após o casamento, o Senhor recebeu de nós uma liberdade, o Senhor, nós, tipo assim, escancaramos a nossa vida para que o Senhor trabalhasse no nosso caráter. E todas essas situações que nós acabamos de falar aqui, área financeira, com filhos, saúde, emoção, sentimento, todas essas áreas nos trouxeram oportunidades para que o Senhor gerasse em nós esse amor que Ele nos tem dado, sabe, desde quando nós nascemos, que é o amor sacrificial, Ele deu a vida dele por nós. Então, por isso, eu repito, eu digo por mim, eu não vou dizer você, não digo você que você está nos ouvindo, mas eu digo de mim, eu não amava você verdadeiramente. Eu tenho completa convicção que hoje eu amo você muito mais do que antes, porque hoje eu conheço você intimamente. Você me conhece intimamente. Eu posso ir lá fora, na sociedade, no ambiente de trabalho, na igreja, sabe? E demonstrar que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa perfeita. Não é querendo demonstrar, mas eu sou sociavelmente uma pessoa boa. Mas dentro da nossa casa, onde nós realmente nós revelamos que nós somos, sabe? Nas nossas provas, nós somos instigados, queridos, a viver da maneira ordinária, da maneira comum. E às vezes a gente acaba extrapolando na palavra, no comportamento, a gente vai ferindo um ao outro. É exatamente nesse momento que nós somos forjados pelo Senhor a demonstrar esse verdadeiro amor. Então, hoje, eu tenho a mínima dúvida. Eu te amo muito mais do que 17 anos atrás. Porque eu já vivi experiências, inúmeras experiências. Nós vivemos inúmeras experiências para a gente conhecer as imperfeições um do outro, para conhecer os erros do outro. Eu continuo decidindo a te amar e você continua decidindo a me amar, mesmo nos conhecendo cada vez mais, né? E assim, é só o Senhor que faz isso. É só Ele que faz, né? Infelizmente, muitas pessoas acham que porque já tem muito tempo de casadas, a vida não volta mais a ter aquele brilho, sabe? Aquele amor, aquele brilho no olho, aquele frio na barriga, aquela expectativa de encontrar quando tá longe, quando um sai, quando tu volta. E eu falo por mim, eu não consigo imaginar o meu futuro dentro do casamento sem esses momentos. Sabendo que não são eles que sustentam, mas eles permanecem quando a gente faz ali, ó. Eles são a cereja do bolo, mas a gente fazendo aquele trabalho árduo, diário, de construção daquela massa, daquele bolo, da forma como precisa ser, aquela cereja vai permanecer ali. E as pessoas hoje têm buscado aquilo que aparece, aquilo que é bom, mas não têm construído nada. As pessoas não têm feito por onde, né? Não têm buscado na fonte, não têm buscado em Deus. Como que eu preciso agir? Eu também estou errada. Sabe, as pessoas olham muito para o erro do outro e isso é natural nosso, do ser humano. É muito fácil a gente apontar o erro do outro e ter dificuldade de falar dos nossos próprios defeitos. Isso é normal. Se a gente fizesse uma dinâmica num local cheio de gente, a gente veria que era muito mais fácil escrever ali numa lista dos defeitos do outro, mas na lista dos seus próprios defeitos ia demorar mais tempo. Você está falando isso, eu estava lembrando de que uns meses atrás uma pessoa me procurou, né, casado, procurou ajuda, né, um conselho e acabou me procurando, a gente acabou sentando para conversar. E aí, sem exagerar, passou uns 40 minutos falando mal da esposa. Isso, aquilo outro, e papapai, faz isso, faz aquilo outro, não gosto disso, não gosto daquilo, já falei para ela, não sei o que, 40 minutos se não for mais. E eu deixei a pessoa falar, né, bem tranquila. E quando acabou, eu falei assim para ela, fiz uma pergunta. Disse, olha, durante todo esse tempo você tava falando, em nenhum momento eu te cortei, em nenhum momento eu pedi para falar nada. E você só falou defeito e expectativa que você tem da sua esposa. Você não consegue encontrar nenhuma qualidade nela. Aí eu fui além. Ele só me diz aí 5 qualidades da tua esposa. Na terceira ele travou. Por quê? Aí foi quando eu dei a minha colaboração. Eu disse, olha, esse é o mal nosso do ser humano.
Eu, às vezes, também me encontro nesse cenário. Às vezes, no meu pecado, né? Eu me encontro, às vezes, nesse cenário de quê? Da gente ficar só colecionando os erros, colecionando os defeitos, colecionando as expectativas que nós temos para o nosso cônjuge, mas a gente é incapaz de mensurar os meus erros, as minhas falhas, as necessidades que eu tenho a serem melhoradas. E aí, a pergunta que precisa fazer em momentos como esse, dos casais, e às vezes nós fazemos para nós mesmos, como experiência, é: o que é que eu posso fazer para contribuir na minha relação conjugal? É parar de esperar um pouco do outro e falar assim: não, eu preciso tomar aqui, o que você falou da intenção, eu preciso aqui ser intencional. Vou parar aqui, o Senhor me diz aqui, me dá uma direção, o que é que eu preciso fazer para melhorar meu relacionamento? Sabe, a gente tá mal na comunicação, o que é que eu preciso fazer para melhorar a comunicação? Se tá mal na relação sexual, o que é que eu preciso fazer para melhorar a relação sexual? Tá mal nas finanças, tô gastando demais, tô escondendo o gasto sem minha esposa saber. O que é que eu tenho que fazer? Ou seja, mas é mais fácil a gente ficar acusando, apontando, porque de certa forma isso acaba nos justificando. Ah, tu também tá cheio de erro, tu vai falar de mim? Não. Se eu quero que o nosso casamento avance e glorifique a Deus, comece por mim. O que é que eu posso fazer para contribuir nessa relação? Aí vem aquela palavra-chave que nós trabalhamos desde o primeiro episódio. É o orgulho. É o ego. E eu acredito que é difícil a gente sair disso, né, nos episódios, porque sempre vai levar, quando a gente fala de nós mesmos, vai sempre lembrar do orgulho. E aí, a única forma do nosso orgulho morrer é aos pés de Cristo. É o passar pela cruz. Quando o Senhor fala: olha, pega a tua cruz e me segue. É justamente isso. É abrir mão da sua própria satisfação pessoal em prol do próximo. E isso é o grande desafio, não somente na vida do solteiro, mas principalmente na vida de quem decidiu viver aliançado com alguém. É viver pelo outro. E é isso, não é o segredo não, mas essa é a direção que Deus tem para nós enquanto casados. Porque eu quero deixar uma palavra para você que está aí do outro lado, né? Ouvindo, assistindo. Eu quero deixar uma palavra para que você tenha preocupação em construir o seu relacionamento. Construa o seu relacionamento. Queridos, o casamento é bênção, foi criado por Deus. Se Deus não achasse que fosse bom, ele não criaria o casamento. E foi a primeira instituição criada pelo Senhor. O Senhor criou Eva para Adão e ele disse que eles deveriam estar unidos e deveriam povoar a terra. Então, quando o Senhor cria o casamento, foi para ser algo bom. E esse casamento, para que ele seja bom, ele demanda uma ação do marido, demanda a ação da esposa. Então, que nós possamos, de forma intencional, a cada dia, construir esse relacionamento à luz da palavra de Deus, permitindo que o Senhor molde o nosso caráter. Talvez você está aqui assistindo até agora e esperando que a gente dê a você uma fórmula fácil, simples, de como ser feliz no seu casamento, de como amar verdadeiramente o outro e fazer com que o outro sinta que você o ama. Mas não é simples, é no dia a dia, é no colocar uma pedra sobre a outra, é uma construção. E ela vai passar pela cruz de Cristo. Você precisa de Jesus, nós todos precisamos de Jesus. Sem Jesus, nós não temos a menor possibilidade de olhar para o nosso futuro e enxergar um casamento sólido, um casamento verdadeiramente enraizado. Talvez você está olhando aí, tendo como exemplo, como espelho, um casal da rede social, um casal que você ouve falar, um casal de famosos, e você não sabe como é que eles vivem na sua intimidade. Você não sabe como que é entre quatro paredes, como é que é dentro da sua casa. Entenda que a realidade, ela não é fácil e não tem fórmula fácil para viver um casamento feliz. Existe uma fórmula que vai passar pela cruz, que vai passar pela humilhação, que vai passar pela renúncia, mas que vai ter como recompensa o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que sustenta, o amor que solidifica, que traz segurança no relacionamento. Amém. Quando você fala aí de algumas experiências que nós já tivemos, né, sobre a cruz, e nós já falamos aqui em outros episódios que nós vamos acabar abrindo a nossa caixa preta aqui nesses episódios.
uma coisa que a gente tem aprendido, né? Que aquilo que o Senhor tem transformado na nossa vida, aquilo que o Senhor tem mudado a nossa vida, a nossa relação conjugal, ela precisa sim ser compartilhada para que outras pessoas que vivam até mesmo essas guerras, eles possam ver que outros superaram, que outros conseguiram vencer em Cristo, eles também conseguem. Então, a gente vai trabalhar aqui em outros episódios lá na frente, áreas que nós fomos extremamente provados. Área sexual, área financeira, nas nossas emoções, sentimentos. E para finalizar o episódio de hoje, eu quero ler mais um versículo que fala sobre o amor real, né, que nós até falamos aqui hoje, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 19 e 20. Diz assim, ó, versículo 19. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados. Pois primeiros fomos amados. Por isso, agora podemos amar. A verdade é que ele nos amou primeiro. Oh, meu Deus. Obrigada, Jesus. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus? A quem não vê. O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Meu Deus, esse versículo é muito poderoso, confrontador, marcante, e a gente nunca pode abandonar a palavra do Senhor. E até constrangedor, né? Porque a gente percebe que nem para amar nós não temos capacidade. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se Ele nos amou primeiro, Ele nos habilitou a amar também. Então, esse amor que nós temos, ele nem vem de nós, ele é de Deus. Então, como que a gente quer lidar com esse sentimento sozinho, debaixo da nossa própria força, do nosso próprio entendimento, sem passar pela cruz, sem passar pelo Senhor Jesus, né? Então, não tem como. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse amor ágape, esse amor que nós temos falado aqui ao longo dessa conversa, que precisa ser construído e que realmente é a base para um relacionamento saudável, para um casamento que permanece, que dura, né, uma aliança sólida. Esse amor, ele vem de Deus. Então, é a Ele que nós recorremos, é para Ele que nós pedimos. As pessoas não podem achar que vão viver a sua vida achando que sabem como se faz tudo, porque há muitos anos tem sido feito assim. Uhum. Mas também há muitos anos nós temos visto casamentos que não são felizes. E não é à toa que muitos jovens hoje olham para o casamento e não querem para si, porque conviveram ao lado de casamentos falidos, casamentos de aparência, casamentos que não deram certo, porque não houve entrega, porque não houve construção, porque não houve o entendimento à luz da Bíblia do que seria o amor verdadeiro. Então, nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E esse texto é lindo, porque ele nos leva a pensar e ele nos constrange a ponto de nós chegarmos a uma conclusão. Se eu fui amada, sendo quem eu sou, por que eu não posso amar? Perfeito. Você acabou de falar aqui, ó, o trecho da mensagem, do versículo, está no 19, diz assim, ó, pois primeiro fomos amados, por isso podemos amar. Eu queria fazer uma pergunta para você, que está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. Você é capaz de oferecer algo para alguém que você não tem? Você é capaz de dar algo para alguém que você não tem? Se você não tem, você pede emprestado, você vai conseguir com outra pessoa, porque você não tem. Então, o amor é da mesma forma. Será impossível nós transmitirmos amor, nós oferecermos amor, sem compreender primeiro que nós fomos e somos amados por Deus. Eu acho que a maior crise do ser humano é justamente essa. É ela cobrar amor das pessoas. Ela necessitar de amor das pessoas, porque ela não se sente amada. Mas quando nós encontramos o amor de Cristo em nós, queridos, a primeira coisa que a gente quer fazer é transmitir esse amor para as pessoas. Até para as pessoas que a gente não conhece. Imagina as pessoas que a gente conhece. Essa que a gente quer mesmo
despejar amor, porque o amor de Deus é tão gigante, é tão esplêndido, né? É tão poderoso, que a gente não consegue suportar guardado em nós. Quando a gente tem essa revelação do que Jesus fez por nós, do amor que ele tem por nós, continuando, somos santos, lutando contra o nosso pecado, mas erramos, falhamos, e mesmo assim esse amor continua nos alcançando por conta da graça de Deus. Então, quando a gente tem essa revelação, quando a gente tem essa revelação do Espírito Santo no nosso coração, é impossível a gente não despejar no nosso cônjuge, é impossível. Então, se há casados que não conseguem amar e serem amados, é porque ainda não entenderam que são amados por Deus. Quando nós fomos alcançados por isso, o nosso casamento ele começou, teve um up. Não que as guerras não pararam, não é porque as guerras pararam, as provas cessaram, não. Continuamos sendo provados, continuamos em alguns momentos passando por crise, mas o amor de Deus alcançando nosso coração faz a gente perseverar e lutar, compreender as nossas imperfeições, mas amando um ao outro. Ontem mesmo nós tivemos uma situação como essa. Em algum momento nós tivemos ali, ontem à noite, uma conversa que um estava triste com um com o outro. Vamos conversar, vamos. E lá nós conversamos. Conversamos ali, colocamos para fora ali um sentimento que estava fazendo mal, conversamos, resolvemos. Sabe, hoje, tudo bem. Por quê? Porque nós continuamos decididos a amar. Situações adversas, crises, sabe? Vamos ser visitados. Quando não vamos deixar, quando não podemos permitir que isso, que era uma visita, se torne um morador. As crises, elas apenas nos visitam. Mas tem pessoas que têm feito essas crises. Não, vou fazer um quarto de hóspede aqui para você. Fique no meu casamento aqui. Fica aqui. Tá aqui um travesseiro, tá aqui uma boa cama. Não, queridos. As crises vêm, mas elas precisam ir. E essas crises vão ir, elas vão se embora quando a gente decidir a perdoar, a entender que se o outro errou, se o outro me ofendeu, se o outro me magoou, eu também já ofendi. Eu também já magoei. Eu também fui perdoado dias atrás, meses atrás. Tá na hora agora Deus decidir perdoar. Então, casamento é isso. Não tem segredos, não tem uma fórmula mágica, sabe? Não tem as 7 passos para um casamento de sucesso. Casamento é perdoar, perdoar, amar e receber a misericórdia de Deus todos os dias. E aí vai. E é lindo demais. Quantos jovens hoje não decidem mais casar? Quantas pessoas que se divorciaram e decidiram não mais casar? Mas nós estamos aqui, declarando em alto bom som: casamento é bênção de Deus. Eu sou extremamente feliz no meu casamento. Eu sou muito abençoado por Deus no meu casamento. Não somente pela pessoa que você é, mas a pessoa que Deus tem feito você se tornar. Então, isso é o que faz o casamento ser construído de uma maneira harmônica, né? E que a gente glorifica a Deus. Esse, eu posso dizer assim, não é o segredo, mas é o caminho, né? É a direção. A gente encerra aqui, né, esse assunto de hoje, né, a mesa, deixando para você um convite. Conheça aquele que é o próprio amor, para que você aprenda a amar, para que você entenda o tanto que você é amado e o quanto esse amor que Ele mesmo colocou em você comece a transbordar, para que você realmente desfrute de uma nova fase, de um novo tempo dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Então, conheça aquele que é o amor. E nós estamos sim falando de Jesus, nós estamos sim falando do autor da vida, daquele que nos criou, daquele que de fato pode transformar o nosso coração e a nossa realidade. Talvez você está nos assistindo hoje dizendo: isso está muito distante da minha vida, está muito distante da minha realidade, isso é algo que eu nem imagino viver porque eu nunca vivi. Mas o Senhor é especialista em mudar a nossa realidade. Glória a Deus. A partir do momento em que nós decidimos convidá-lo a fazer parte da nossa vida e nós abrimos a porta e damos espaço para que Ele nos molde, para que Ele nos transforme, para que a gente comece a dizer assim para o Senhor: sim, Jesus, eu quero que o Senhor me ajude. Sim, Jesus, eu entendi que sozinho eu não consigo. Então, convide Jesus, convide aquele que é o amor para fazer parte do teu casamento, para que você desfrute sim de uma nova fase
de uma fase muito melhor do que aquela que você sonhou, talvez no início lá, antes de casar. Então o Senhor, Ele faz isso. Nós deixamos aqui esse convite para você, e esse convite vem de pessoas que têm essa consciência de que isso é uma verdade, porque nós já vivemos e temos vivido a cada dia e experimentado do amor dele por nós. Amém. Amém. Como de praxe, né, a gente costuma finalizar todos os episódios. Em nome de Deus, nós vamos manter isso como oração. Aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. E então vamos lá. Vamos colocar nossas mãos aqui, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Vamos apresentar a vida das pessoas que estão aqui nos acompanhando. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, pelo teu cuidado. Nós queremos te agradecer, Jesus, pelo teu amor, pelo teu acolhimento. Obrigado, Jesus, porque para ti nós somos valiosos. Obrigado. Quando nós olhamos para nós, Pai, encontramos as nossas imperfeições, nossas falhas, sabe, ficamos tão inseguros. Mas quando nós olhamos para ti e pelo que tu fez na cruz por nós, sabe, nos traz, Pai, a convicção que nós somos amados, nós fomos e que nós somos amados. Que essa verdade alcance os corações daquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Amém. Que, no nome de Deus, elas possam ser impactadas pelo teu amor. Que elas possam ser transformadas pelo teu amor. Que elas possam viver, Pai, um tempo novo na sua vida e na sua vida conjugal por conta do teu amor. Não há, Pai, segredo, mas há um caminho. Não há, Jesus, uma fórmula, mas há uma direção. E essa direção se chama Jesus. Nós cremos, Pai, que tu és aquele que transforma qualquer vida, transforma qualquer situação. Apenas tu precisa, Pai, que duas pessoas estejam abertas para receber de ti a transformação e aperfeiçoamento que elas precisam. E nós oramos, Pai, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão em crise, e independentes que não estão passando por crise, mas que elas são completamente dependentes de ti. Que, em nome de Jesus, tua misericórdia e graça alcance eles mais uma vez. Que tu possa ter a direção para eles na forma de se comunicar, na forma de responder, mas que, em nome de Jesus, eles possam sempre lembrar que eles casaram, que nós casamos para te glorificar. Amém. Nós não nos casamos apenas para buscar a nossa própria satisfação, mas nós casamos, Pai, para fazer o teu nome ser engrandecido. E que, em nome de Jesus, todos os casais que estão nos acompanhando, nos assistindo até aqui, e aqueles que ainda vão nos acompanhar, nos assistir, eles possam entender que somente tu és a solução da nossa vida. Somente tu és, Pai, a solução para nossas situações tão adversas que nós passamos ou que nós podemos passar. Que, em nome de Jesus, a tua coragem, a tua ousadia, a tua força possa alcançar todos aqueles que estão aqui ouvindo a sua oração, Pai, em nome de Jesus. Que, em nome de Jesus, Pai, as famílias, Pai, elas possam respirar um novo ar, Pai. Um ar de paz, sabe, de serenidade, de renúncia, Pai, de humildade. Que, em nome de Jesus, as famílias, Pai, possam vivenciar um novo tempo a partir de Jesus. Assim nós te agradecemos por tudo que nós temos experimentado, por tudo, Jesus, que nós experimentamos hoje e pelo que nós vamos experimentar, fruto da tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus, te agradecemos por todas as coisas. Amém. Amém. E nós ficamos por aqui. Nós queremos agradecer você que esteve conosco. E nós pedimos mais uma vez, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, com algum casal que você sabe que está precisando aprender a amar. Amém? Então nós nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe e até lá. Até mais.